Salve amigos, cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos novamente ao Cartola Tático. Para quem não me conhece, eu me chamo Sandro Burgos, fundador desse canal. Esse canal veio para mudar um pouco as análises do Cartola. Vamos nesse vídeo fazer uma análise de como foi a rodada passada rapidamente e já começar a nossa estratégia para a rodada 8. Vocês vão entender por que a gente imita, por que a gente é diamante e como a gente consegue pontuar bem sem se preocupar com o saldo de gols. Essa rodada passada todo mundo se deu bem, né? Porque tiveram 6 saldos de gols. Mas o Cartola não é assim, não vai ser sempre assim. Então colhe com a gente, entenda as nossas estratégias após a vinheta. Um abraço! Vamos lá, galera! Antes de começar a falar sobre a rodada 8, vamos dar uma passada e analisada sobre a rodada 7. Onde nossos times, como vocês verem aqui à esquerda, nós fizemos uma média de 86 pontos. Não gostei. Essa é a 7ª rodada, é a primeira rodada que eu fico triste e não gostei dos resultados. Nós somos diamante no mês de abril, no nosso alternativo. Fizemos quase 86 pontos. E agora, por que todo mundo pontuou bem nessa rodada, onde 5 atacantes favoritos não fizeram gol? Pedro Raul, Bright White, Rony, Pedro, que todo mundo foi. Que estranho, né? Pois é, porque basicamente a maioria das pessoas jogam no saldo de gol. E essa rodada nós tivemos 6 saldos de gols em 9 jogos. Todo mundo mitou, todo mundo fechou defesa ficou super feliz. Alguns botaram parabéns, Yuri Alberto, Caio Jorge, uma grande estratégia, né? Nós fugimos um pouco disso, eu coloquei Lucas Romero para cobrir, mas todo mundo mitou no sentido de 80, 90, não mitou, né? Foram bem. Mas o Cartola não é isso, então a gente continua no nosso canal seguindo as nossas estratégias, imitando e sendo diamante. Nós demos 2 dicas para fechar aqui sobre Rubens, a grande surpresa, né? Que poucas pessoas escalam. Só nesse jogo só o jogo contra o Juventude, ele fez de 6 desarmes. Ele fez 11,7 de média básica. Todo mundo foi de Scarpa. Que gol estranho, hein? Aquilo foi gol contra. Só que nossos juízes são ruins. Eles não marcam algumas assistências que desviam, mas aquele gol de Scarpa eles validaram. Vamos pular essa parte. O Scarpa não é um jogador que participa, mas não é um jogador com boa média básica. A gente não joga só pensando em gol e assistência. Claro que os mitos, Arias e Arrascaeta sempre vão estar no nosso time. O Everaldo foi uma grande, grata surpresa, custando 2,3 cartoletes de nosso canal. Falou e avisou, coloco ele como reserva de luxo. E deu certo. Fiquei muito feliz. Esse aqui é um resumo, né? Que a gente acertou o saldo de gol do Ceará, Palmeiras e Grêmio. Era fácil. E realmente o do Fluminense, que era um dos mais prováveis, não deu certo. E aí veio o saldo de gol do Grêmio, né, que era não tão esperado, que Santos e Grêmio vem mal, e o do Bragantino. O Mirassol fez gols em todos os jogos e realmente conseguiu segurar. Muita gente triplicou a zaga do Braga e se deu bem. Arriscou, mas tudo bem. Pedro Henrique é um bom zagueiro e o Capixaba é mito, né? Então, outras dicas legais que eu já falei, o reserva de luxo como Everaldo. Cobertura para caso o Flamengo não vá bem, a gente botou o Lucas Romero, né? Foi muito bem. Um jogador que ninguém fala e tem um bom scout, boa média básica. Falhamos num ponto do Caio Jorge. Eu poderia ter botado ele para cobrir uma falha se o Flamengo perdesse o jogo ou fosse mal. Mas aí você só tem 3 opções no ataque, né? Tinha Pedro Raul, tinha Rony com a boa média básica. Rony fez menos 0,6. Nunca vi isso. Isso foi muito estranho. Porém, uma rodada de saldo de gols e aí todo mundo se deu bem. Cartola não é isso. Cartola não é saldo de gol. Boas apostas de Rubens e Everaldo novamente. Jogo do Timão aí foi uma grande falha nossa. Eu dou a mão à palmatória. Nosso canal colocou esse jogo como vamos fugir. É um jogo improvável. Provavelmente o Inter ganhe ou vai empate 1-1. Agora 4 gols e um hat-trick do mito Yuri Alberto. A gente não esperava. E a gente acabou não indo. Realmente foi uma falha. Ou não, né? Poucas pessoas foram. Algumas pessoas foram. Imitaram, parabéns. E dos jogos que a gente faz palpite, 8 palpites deram certo, com exceção do Inter e o Corinthians, que a gente colocou o Inter como
favorito. Vamos lá agora à oitava rodada, né? Nós abrimos o sábado com 5 jogos, né? Onde somente um a gente vai saber a escalação. Isso é muito ruim, né? E é um jogo que eu considero favorito. Fortaleza é muito forte dentro de casa contra o frágil Juventude, que perdeu do Galo dentro de casa e vem perdendo jogos fora de casa. Não apostaria no saldo de gol novamente, mas é um jogo de bons gols aí, 2-3 do Fortaleza. Tem Marinho, Breno Lopes, Lutero, tem boas opções. Na sequência tem o Mirassol e o Corinthians, jogo interessante. Corinthians joga no interior paulista com a força do torcida, jogo bem legal. Grêmio e Bragantino é aquele jogo marrento, 0-0, 1-0 pro Grêmio, 1-0 pro Bragantino, não iria nesse jogo. Vitória e Vasco é o jogo dos desesperados, né? O Vitória precisando ganhar com a pressão incrível. Eu acho que o Mateuzinho pode ir bem, foi poupado no meio de semana, tá aí uma boa dica. Flamengo e Bahia é aquela, grande favorito, mas muita calma. O Canão aqui faz uma base. O Bahia é um time muito forte quando joga contra times que deixam jogar, não faz uma marcação sob pressão. Lógico que o Flamengo faz uma marcação de linha alta. Isso dificulta a saída de bola do Bahia e faz com que eles não tenham uma bola e isso eles fiquem sem espaço para contra-atacar e triangular. Vejo o Flamengo como favorito, uma boa habitada aí do Pedro e do Arrasca de novo, quem sabe. Fechando o domingo, nós temos Sport Cruzeiro, um jogo, né? Que o Cruzeiro é um leve favoritismo, um clássico, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras é difícil escalar ataque, né? O São Paulo tá imitando o André Silva, hein? Quem sabe? Galo e Fluminense, um jogo equilibrado. Botafogo e Inter, esse é um jogo que eu vou comentar, um jogo bem favorável para gols. Os dois times precisando sair para atacar, com bons atacantes, Igor Jesus de um lado, o Wesley do outro, Alan Patrick, Savarino, acho que está machucado, não sei se joga. E o Santos sobre o Ceará, jogo de zica aí, hein? Jogo de 0-0, o Léo Condé. É uma dica para o Léo Condé, pessoal. O Léo Condé é tão retranqueiro que ele, se ele tá com, não tá tomando gols, ele começa a fechar o time e começa a colocar laterais para jogar no meio. Zagueiros para jogar no meio. Então, às vezes, ele fica com 8 saldos de gols. É um técnico interessante para caso salve um gol. Acho que o Santos é forte na Vila, mas quem sabe um 0-0, né? Ou 1-0 para o Ceará. Ele vai para 8, 10 pontos, menos não sendo um time muito forte. O Ceará é uma boa indicação quando tem saldo de gol, tá? Aqui, quem são os favoritos pela casa de aposta? Há controvérsias e eu marco os vermelhos que eu não concordo, o amarelo mais ou menos, e o verde é o que é isso aí mesmo. Flamengo com 70%, muita calma. O Bahia vem numa tomada boa. O Flamengo tem um jogo difícil no meio de semana, né? Da Libertadores e pode vir cansado. Eu acho que é um jogo equilibrado, mas se o Flamengo ganha com 2-1, 2-0, é um jogo, não é uma goleada como ele fez contra o Corinthians. Fortaleza é favorito sim contra o Juventude, mas não muito. Fortaleza não está tão forte. Corinthians favorito contra o Mirassol, mas é provável que tenha ambas marcas, como eu falei. E na sequência aí, os percentuais, que eu acho que são jogos equilibrados, Grêmio e Bragantino, Vitória e Vasco. Santos e Ceará, aquilo que eu falei, um jogo modorrento, de 0-0. Eu não acredito um jogo muito aberto, sinceramente, quando tá bem na tabela, ele vai segurar o time, vai segurar o Santos. Galo Fluminense é um jogo de 1-1, né? Um jogo equilibrado, mas que tem uma Arias, tem um Hulk, né? Quem sabe. O Fluminense não tem uma defesa tão forte e robusta. E aí tá um clássico, Palmeiras e São Paulo, eu não concordo com 60%. São Paulo não vem tão bem, mas o Palmeiras também não é esse favoritismo todo, né? Eu indico no empate 0-0, 1-0 Palmeiras, 1-1. Botafogo e Inter tá aí um jogo interessante, eu vou mostrar por quê. Fechando com o Sport Cruzeiro. Vamos lá. Eu considero 3 grandes favoritos pra gente. Claro que a gente fala em favoritos, é importante, mas a gente fala também em scout. Flamengo, favorito, Corinthians e o Fortaleza. São times que você pode colocar os atacantes, tá? Tem o Hulk também no Galo como exceção. Aqui está um jogo bem interessante pela característica de gols feitos e gols sofridos. Então, quando você tem uma coincidência de gols feitos pelo ataque central e meia e gols sofridos, o Inter vem sofrendo muitos gols, o Igor Jesus pode imitar, é um bom nome. E vice-versa, né? O Alan Patrick, os laterais, Bernabé, que não vem bem, mas o Abner vem bem. Então, é um jogo que tem umas uniões fortes. Eu coloco aqui os pilares que eu falo do momento ambiente, parte defensiva e ofensiva. Por que eu botei a parte defensiva do Botafogo ruim?
porque é boa, o Botafogo marca. Ele pode não sofrer gols, e pode, por um lado pode até ter saldo de gol, mas o Inter também é muito forte na parte ofensiva. Então é um jogo que une muito bem. Olha o momento dos times que ruim, né? Momento de mais derrota do que vitória. Então é um jogo que o ambiente favorece para que os times se abram e saiam para jogar. São times grandes que precisam de resultados grandes. Aqui estão as estatísticas do SofaScore mostrando gols marcados, né? É uma média, não é muito alta, mas é uma média interessante para a gente apostar, né? Uma média como eu falo, 1-1, 2-1, é um jogo interessante. E desarme, muitos desarmes para o Inter, né? Laterais, né? Como a gente sabe como são os laterais. E os meios de campo também, e a zaga com o Vitão e o Vitor Gabriel também, interessante. O Barbosa, não sei se volta, o Botafogo também é muito forte na defesa e no desarmes. O Greg mais bate do que desmarca, e o Patrick de Paula também não iria. Então eu focaria muito no meio para o ataque nesse jogo, eu acho interessante. Uma dica de ouro que a gente já deu, eu vou repetir, e eu falei do jogo passado, eu só vou mostrar novamente, foi o Rubens. Que grata surpresa, 11,7, eu mostrei na rodada passada, as médias altas. Isso, o mapa de calor eu mostro, é interessante como mostra a intensidade, o campo, que ele cobre muito mais lateral, que ele tem a característica lateral, mas ele cobre quase o campo todo e tem a característica do desarme. Se a gente observar, ele tem 18 desarmes, mais 6 que ele fez no último jogo, 24 no campeonato em 7 rodadas. É muita desarme. Então o Rubens continua sendo uma boa indicação, boa e barata, ele valorizou um pouco mais, né, para a rodada passada. Aí tá, para finalizar antes do campinho, uma grata surpresa na zaga. Nós não temos zagueiros esse ano. Barbosa se machuca. Aí vem o zagueiro Pedro Henrique do Braga, que um no cravo, outro na ferradura. E tem um James, né? Com as boas notas no SofaScore. Ele tem um histórico na Série B. E nos jogos daqui da Série A, ele vem tendo boas notas no SofaScore e bons indicadores no Cartola. E eu acho interessante mostrar essa tendência de crescimento de produção do zagueiro. Veja que as notas dele, ele tem uma média, né, de 5 pontos, né, 5,45 é o preço dele, uma média de 7,7, aliás não, 4,14 é o preço dele, mínimo para valorizar 5, e uma média de 7, ele vem pontuando muito bem e na crescente, né? Então, eu acho um jogador, mas não vai perder o saldo de gol do Corinthians, e daí a gente não joga saldo de gol, a gente joga para desarme. Se tiver saldo de gol, é mitada. Então, o James é um jogador muito baratinho, que pode complementar seu time, que vai muito bem. Um zagueiro muito bom do Mirassol, que desarma muito bem. Na rodada passada, eles fez, se eu não me engano, não aparece aqui o detalhe da rodada passada, mas ele fez mais de 4 desarmes no jogo, muito bom, tá? Então essa é a indicação nossa do Bom Barato. Vamos agora para o campinho montar a nossa base. Esse é um vídeo de pré-análise, um vídeo de aquecimento. Nós temos um ciclo de análise, né? Analisando a rodada passada, analisando os favoritos e os palpites da rodada, quem vai ganhar, quantos gols vai fazer, quantos vai sofrer, indicando os jogadores e fazendo um brainstorm na live. Esse é um ciclo que eu chamo da melhoria contínua. Nós nos baseamos sempre na rodada passada, criticando, avaliando o que é que faltou. A gente não realmente não entrou no radar o jogo do Corinthians, a gente dá a mão à palmatória. Então a gente vai abrir o radar, vamos analisar jogo a jogo. O próximo vídeo a gente vai fazer os palpites. E daí a análise final da rodada, onde a gente vai indicar os jogadores para grande imitada. Nós somos diamantes, chefe. Eu vou voltar aqui e fazer uma propaganda antes do campinho do meu canal. Cara, seja sócio, R$50 no Pix. Meu telefone é o 11 9 30 23 5520. Seja sócio. É um canal que está crescendo. O número de sócios cresce a cada dia. Eu fico muito feliz. Todo mundo satisfeito, todo mundo imitando, todo mundo ganhando ligas. Né? Nós temos análise de todos os tipos. Nós contamos com o apoio de um analista profissional de desempenho, que é o Paulo Analista. É o único canal que não depende de uma pessoa, tem 2 opiniões, então existe uma discussão, existe uma análise. Nós nos baseamos só em estatística, nós nos baseamos em análise tática. Nós já analisamos 11 times do Brasileirão, para saber os detalhes, quais são as características, como marcam,
Porque o Palmeiras sempre segura 1-0, ele marca individual, ele faz o gol e prevalece o resultado, ele rouba muita bola, duela. É sempre um time interessante. O Ceará é um time frágil, mas é interessante para saldo de gol, como eu falei. E aqui está nosso canal com 7 conteúdos por semana, praticamente um conteúdo por. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, compartilhe, deixe o like, fortaleça. Eu agradeço aos 16 mil sócios, eu acho que já está em 17, se 16 mil sócios não, inscritos. E vamos para cima, vamos agora para o nosso campinho armar nossa base do nosso time da rodada 8. Meus amigos, tá aí a minha base para o nosso time. Atacante sempre é muito sortido. Mas eu falei dos favoritos. E atacante você tem que jogar nos favoritos. Flamengo, Corinthians contra o Mirassol. Eu prefiro o Depay do que o Yuri Alberto. Claro, o Yuri Alberto tem um pênalti. Mas o Depay tá de frente pro gol e dá assistência. Crava. E ele foi um pouco menor, então a valorização ajuda, né? Ele tem um mínimo para valorizar melhor do que o Yuri Alberto. Vamos dar uma olhada aqui para ajudar vocês, né? Ele tem um mínimo para valorizar de 11,98. Não é pouco. E o Yuri Alberto, 17. Então, será que o Yuri Alberto faz 18 pontos? Difícil, né? E o nosso amigo Pedro zicou e tem um mínimo melhor, 9,8, é capaz dele fazer essa pontuação. Claro que a gente tem outras opções, o Veguete contra o Vitória, Caio Jorge contra o Sport, o Wesley contra o Botafogo, né? O Igor Jesus contra o Inter. Aí embaixo, o Ferreirinha sempre fazendo gol. Depende da sua estratégia, né? E de cartoletas, né? Eu não estou vendo o André Silva aqui, né? Ele é barato, mas é contra o Palmeiras, né? Difícil fazer gol, né? Então, e o ataque eu sempre gasto porque eu boto reserva de luxo. Então eu vou com tudo aqui no ataque e vou te mostrar como eu economizo na defesa, né? Meu reserva de luxo, adoro esse Cristiano Oliveira do Grêmio, hein, cara? Muito bom jogador, mitou. Mas pode ter outros. Vamos dar uma olhada aqui nas opções de reserva de luxo que a gente poderia colocar, já que eu coloquei 3 atacantes fortíssimos. Tem o Veguete. Eu botaria o Yuri Alberto, né? Até para você fazer uma proteção, né? Se o Memphis não for bom, você botar a dupla. Esse reserva de luxo veio para ajudar bastante. Vamos falar sobre o meia. A Arrascaeta tem que estar. Flamengo, ele é mito do Cartola. Tá aí o Mateuzinho que eu venho contraindicando, tem 3 rodadas. Mas ele vem melhorando, ele está descansando. Tem 2 rodadas que ele descansa no meio. E ele é o motorzinho do Vitória. E nessa rodada vai iniciar. O Vitória está jogando sem centroavante 4 meses. Né? E o Kaiser vai estrear no Brasileirão. E o Mateuzinho vai ter para quem tocar, com quem tabelar e construir. O Vasco é muito frágil. Eu apostaria no Mateuzinho. Tem outros meias interessantes, né, pessoal? Não vou nem falar, o Matheus Pereira. Arias eu não iria, é um jogo difícil, né, contra o Galo. Ele não vai muito bem fora de casa, né? Mas tem uma média básica até boazinha. Scarpa de jeito nenhum, eu não gosto, acho que... Olha o gráfico dele, né? Vamos ver aqui. Olha como ele flutua para baixo e ele dá esse gol cagado, que para mim não foi um gol. Não é um jogador que eu escalaria, preferi escalar o Rubens, né? Matheus Pereira, muito interessante contra o Richard Rios, sempre muito forte, né? Sempre muito forte, com média básica, tá faltando uma assistência, né, doutor? Deu 2 no campeonato, desarmes 14. Richard Rios sempre é um nome bom, mas não para mitar, para manter a média. Rubens, cara, tá aí a dica do nosso canal. Olha o desempenho como vem melhorando. Ele vem se tornando o titular muito forte do Galo. Imagine com esse desempenho de média básica ele começar a fazer gol. Fazer gol acho difícil, porque tem o Hulk, Rony, né? Tem até o Scarpa que bate bola parada, ele pode dar uma assistência. Então essas são as opções do meio de campo, tá, pessoal? E eu destaco sempre, eu acho que não vai jogar o Lucas Romero por cartão amarelo. Jean Lucas no Bahia tá jogando fino da bola, né? Mas ele no Cartola, os meias do Bahia variam muito, né? Porque é muito igual, muito homogêneo. Eu não escalaria. Vamos voltar para o nosso campo e falar da zaga. Lateral é fácil. Você tem o Escobar, eu coloco por jogar na Vila, para mim é fixo. Mas você tem milhões de opções.
O Benavente, para mim, tá na minha geladeira. O Piquerez joga dentro de casa. O Capixaba com média básica. O Wesley foi mal, mas pode ir bem contra o Bahia. Giai. Você tem muito bom. Juba, né? E um bom e barato é o Jamerson, que pode ter o saldo de gol contra o Vasco, o frágil Vasco. E olha as médias dele, muito boas, dá assistência, cobra bolas paradas do Vitória e já tem 12 desarmes, tá? Para quem tem pouca cartoleta, vale a pena, né? Ele está custando 6,79, não é muito caro, tá? Mas eu vou deixar em aberto, eu tô colocando uma base. Goleiro a gente tem bastante, mas o nosso mito também pode ser o Everton, né? Como sempre, e o próprio Fábio contra o Botafogo pode imitar, e o Lucas Arcanjo é o goleiro com maior média de defesas, pessoal. Vamos ver o número de defesas que ele tem, né? Vamos ver aqui, gol sofrido, defesa, 32 defesas. Cara, e nenhum saldo de gol, tá? Vitória tomou gols em todos os jogos. 32 defesas. É uma proteção que você pode botar contra o frágil Vasco, que vai chutar, vai chegar, mas não sei se vai fazer gol. Se Veguete jogar, aumenta a chance, claro, né? E a nosso mito e nossa dica para você ter cartoletas para escalar os grandes craques, que é aqui no meu ataque, é o Gênesis, lateral do Mirassol. Ah, mas vai tomar saldo de gol. Eu não jogo em função de saldo de gol, já dissemos. Saldo de gol são 5 pontos. Se ele fizer uma média de 5, já bate. Então ele é muito baratinho, um jogador muito eficiente. Eu já mostrei o gráfico dele, vou mostrar 15 desarmes no campeonato para um time como o Mirassol. E ele pontuou na rodada passada 7 pontos tomando gol. Cara, é muito. E você vê que ele vem no acrescente. Isso é importante. É uma tendência que ele vai ganhando confiança, o time vai se entrosando, né? E eles vão se fortalecendo. O Mirassol, como atingiu uma pontuação boa, né, para finalizar o vídeo, que já ficou já um pouco longo, o Mirassol tende a jogar um pouco mais defensivo. Não vejo o Mirassol se abrindo tanto agora e prevalece, por que não, muitos desarmes, né, muito duelo. O Corinthians é um time que duela bastante. E eu indico, para finalizar, o James como um jogador bom e barato. Galera, colhe no nosso canal. Sejam sócios 11 9 30 23 5520. Meu nome é Sandro, conto com o apoio de Paulo Analista e vamos imitar junto. Essa rodada 8 promete, hein? Vamos!